tem novidade importante no São Paulo. Lucas Moura pode ir para a Major League Soccer ou para a Arábia Saudita? Ficou faltando pela manhã informação a respeito de Júlio Batista. Fala também sobre as contas do São Paulo referentes a 2025. Os números foram ótimos, mas existe a possibilidade de reprovação pelo Conselho Deliberativo. Para completar, Bernard fica ou sai do Galo? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Informações do Tricolor Paulista. Sem mais delongas, fortalece com like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Bernard. O atacante de 33 anos de idade pode deixar o Galo na metade do ano? Atrás dessa resposta, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo e com o Adriano Espadoto, representante do atleta. O Espadoto me assegurou que não há nenhuma intenção do Bernard em sair do Atlético. Ele não procura clube, não quer conversar com outros interessados e está decidido a ficar. É torcedor atleticano, está em casa e não pretende sair. Contrato até dezembro de 27. De qualquer forma, era importante ouvir também o que pensa o Galo. Afinal de contas, se o Atlético não tivesse interesse na manutenção do Bernard, o Galo poderia tentar forçar uma saída. O que eu escutei de um dirigente atleticano é de que essa possibilidade não existe. Ainda que saiba que o Bernard não rendeu tudo aquilo que se imaginava, ele exerce um papel de liderança importante. E o Atlético está satisfeito com o desempenho do jogador. São 12 partidas na atual temporada, 1 gol marcado. O Bernard fica até o fim do ano. O mesmo não pode ser dito de Júnior Alonso, que já tem negociação fechada com o Atlanta United para julho, e também de Gustavo Scarpa. Já contei para vocês ao longo da semana que o Galo está à espera de propostas pelo meia atacante. E as contas no São Paulo serão reprovadas ou aprovadas? O Conselho Deliberativo do Tricolor passa a votar nessa quinta-feira o balanço de 2025. Os números são extremamente positivos. Superávit de 57 milhões de reais, vale a lembrança de que o São Paulo dos últimos anos registrou muito mais prejuízo do que lucro, mas não para por aí. O endividamento foi reduzido em 110 milhões de reais e hoje o São Paulo tem uma dívida de 858 milhões de reais. Pela primeira vez em sua história, o São Paulo arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Somente Palmeiras, Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro já haviam alcançado essa marca. Para completar, o São Paulo ainda registrou em 2025 283 milhões de reais em vendas, a meta era de 155 milhões. Diante desses números, fica até fácil imaginar que o Conselho Deliberativo aprovará as contas do Júlio Casares, certo? Pois é aí que a questão política entra em campo. Há um movimento muito grande de formadores de opinião são paulinos para que as contas sejam reprovadas, para que o Júlio Casares não saia pela porta da frente do São Paulo. Vale a lembrança de que o presidente, ou melhor, o ex-presidente precisou renunciar ao cargo para não sofrer um impeachment. Isso certamente aconteceria diante de uma série de escândalos que foram descobertos. Há essa campanha para reprovação das contas, mas a Rimacis, o atual presidente e companhia, tem alertado que a reprovação das contas causaria uma série de problemas ao São Paulo, e isso está estabelecido no Estatuto do Futebol. A tendência é que as contas sejam aprovadas, apesar dessa ressalva. Números de fato extremamente positivos. Só que eu tenho batido na tecla de que em 2026 dificilmente o São Paulo alcançará tais cifras pela dificuldade com venda de atletas. Todos os principais destaques do São Paulo no campo hoje são veteranos, com exceção de Bobadilla e também de Marcos Antônio. Essas são as duas únicas grandes vendas que o São Paulo pode ter para a temporada. Para fechar o noticiário São Paulino, contar que Rian Francisco entrou em fase final de transição com a preparação física. Ele participou nessa quarta-feira do seu primeiro treino sem restrição de contato físico, cirurgia no joelho feita em julho do ano passado. E essa história de que Lucas Moura pode jogar nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita? Posso assegurar para você que não há nenhuma preocupação de dirigentes do São Paulo em relação ao futuro do meia atacante. Isso porque a avaliação interna é de que, apesar da identificação do atleta com o São Paulo, custo-benefício do Lucas é péssimo. Jogador mais caro do elenco, custo de algo na casa de R$1.800.000 por mês. Desde que foi contratado, o Lucas só esteve à disposição em cerca de 50% dos jogos. E esse número vai cair porque ele acaba de fraturar 2 costelas e corre o risco de só estar à disposição do São Paulo para depois da Copa do Mundo. Diante dessa possibilidade de assédio, existe alguma coisa?
Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, que é representante do Lucas, e perguntei sobre a Arábia Saudita. O Júnior assegurou que existiram contatos de intermediários, nunca de algum clube saudita. Nas últimas horas também surgiu a informação de que times da Major League Soccer monitoram o futebol do Lucas Moura. São Paulo não tem nenhuma pressa em renovar o contrato. Pelo contrário, quer esperar para ver se o Lucas Moura consegue ser mais útil. Caso contrário, vai agradecer aos serviços prestados e vai liberar o meio atacante no fim da atual temporada. Ficou faltando no vídeo da manhã dessa quarta-feira a informação exclusiva que eu havia trazido nas outras redes sociais. Júlio Batista é o novo técnico do time sub-20 do São Paulo em substituição a Alan Barcelos. O acordo foi selado nas últimas horas, as partes estão assinando minutas do contrato. E a ideia do São Paulo é transformar o Júlio Batista em alguém que vai ser preparado para, no futuro não tão distante, treinar o time principal. Júlio, que foi formado na base do São Paulo como atleta, acabou vendido para o exterior, jogou em Sevilha, Real Madrid, seleção brasileira, e que já tem 3 anos de experiência como treinador, sempre no Valladolid, time que já foi de Ronaldo Fenômeno. Na oportunidade ele foi técnico do time B do Valladolid, também nas categorias de base. 44 anos de idade, substituto de Alan Barcelos. Como eu já havia adiantado para vocês nessa terça-feira, Barcelos pediu demissão depois de promessas não cumpridas ligadas à sua utilização no elenco profissional. Bora de mais uma informação exclusiva. Contei no início da tarde dessa terça-feira, nas minhas redes sociais, que Alan Barcelos pediu demissão do cargo de técnico do Sub-20 do São Paulo. A alegação é de que o tricolor não cumpriu uma série de promessas feitas desde a renovação do seu contrato, que aconteceu durante a Copa São Paulo de Juniores. O Alan Barcelos tinha muito moral no São Paulo, bicampeão da Copa do Brasil, venceu a Copa São Paulo do ano passado e fez ótima campanha também nesse ano, perdendo apenas a final para o Cruzeiro. Pois bem, em meio à Copa São Paulo e com proposta do Palmeiras, o tricolor chamou o Alan Barcelos, renovou seu contrato até dezembro de 2027, lhe garantiu um bom aumento e prometeu que o Alan Barcelos seria efetivado como auxiliar técnico do time profissional, para ser preparado, para que num futuro não tão distante se tornasse o treinador do time principal. Alan Barcelos teve participação no lançamento de vários bons atletas da base do São Paulo. Mas o tempo passou e nenhuma dessas promessas foi cumprida. O Alan Barcelos esteve só uma única vez no centro de treinamento do time profissional desde o fim da Copa São Paulo. E a contratação do Roger Machado, anunciado alguns dias atrás, foi a gota d'água. Escutei isso de uma pessoa muito próxima ao Alan Barcelos a partir da chegada do gaúcho para o lugar de Hernan Crespo. O Alan Barcelos tomou a decisão de pedir demissão. Importante, ele não vai precisar pagar a multa que estava prevista no seu contrato. Ele conseguiu convencer dirigentes do São Paulo de que essas promessas não cumpridas poderiam resultar num acordo amigável. Detalhe importante: a tendência é que Alan Barcelos seja anunciado como novo técnico do Sub-20 do Palmeiras em alguns dias. Palmeiras deve evitar fazer esse anúncio agora para não criar uma situação ainda mais chata, especialmente porque o Alan Barcelos conseguiu deixar o tricolor sem pagamento da multa. Só para completar, queria contar também que o Alan Barcelos foi sondado recentemente para treinar a seleção brasileira Sub-17 e já havia sido consultado para trabalhar à frente de times profissionais. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor renovou o contrato com a New Balance, algo que eu já havia contado que aconteceria, 15 milhões de reais fixos por ano, com royalties, esse valor pode chegar até 35 milhões de reais por temporada. A multa para quebra do contrato nunca inferior a 50 milhões de reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Everton Cebolinha deve jogar pouco até a janela da metade do ano. É que o atacante, cujo vínculo no Flamengo se encerra em dezembro, tem sido alvo de especulações de clubes brasileiros. E ele não pode, no Campeonato Nacional, estourar o limite de 12 partidas, que o impediria de atuar por um rival a partir do segundo semestre. Chegou a surgir nas últimas horas a notícia de que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o Cebolinha. Confesso que ninguém no Cruzeiro me confirmou essa notícia até agora. Cebolinha que tem 5 partidas disputadas no Campeonato Nacional. Dessa maneira, ele só pode entrar em campo em mais 7 jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que acontece entre os meses de junho e julho. Se ele disputar mais do que 12 partidas no Campeonato Brasileiro, a transferência, se acontecer na metade do ano, só vai poder ser realizada para clubes do exterior. Vale a lembrança de que o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. A ideia de vendê-lo em janeiro não rolou
E diante desse cenário, é grande a chance de o Flamengo não faturar nada ou uma quantia bem pequena, liberando o jogador com 6 meses de antecedência. Só para completar, lembrar que o Cebolinha, nas últimas 3 partidas do Flamengo sob o comando de Leonardo Jardim, em 2 delas ele nem sequer saiu do banco de reservas contra Corinthians e Botafogo. E aí, Everton Cebolinha caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Casemiro tem mais uma oferta na mesa, e não se trata de um clube brasileiro. Volante da seleção brasileira, que fica no Manchester United apenas até a metade do ano, interessa ao Al Ittihad. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás sobre a proposta oficial com um projeto a médio e longo prazo do Los Angeles Galaxy. A oferta do Al Ittihad foi apresentada recentemente, com cifras ainda superiores ao que o Casemiro ganha no Manchester United, na Inglaterra. Seus vencimentos são acima de 10 milhões de reais mensais. Casemiro, que é titular absoluto no Manchester e da seleção brasileira, disputará a Copa do Mundo como capitão da seleção brasileira. Importante registrar que se o Casemiro tomar o caminho do Al Ittihad, isso é mais um indício de que o Fabinho não fica no time saudita. Fabinho, que joga na mesma função do Casemiro e pretende continuar no exterior antes de voltar ao Brasil. Se não for para ficar no Al Ittihad, Fabinho vai aguardar por propostas da Arábia Saudita ou, quem sabe, até da Europa. A ideia do Fabinho é voltar ao Brasil em 2 ou 3 anos. Sobre a volta do Casemiro ao Brasil, quando isso acontecer, também mais para frente, dá para dizer que o São Paulo terá prioridade. E é isso aí, galera, mais um vídeo importante. Vamos ficando por aqui com esta edição aqui no canal Noticiário SPFC. Muito obrigado pela audiência. Agora aquele pedido muito importante, se você puder, deixa o like, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube e tal. A plataforma entrega cada vez mais os vídeos e você também fica sempre muito atualizado. Estamos aí com notícias atualizadas e as últimas notícias também dos últimos dias aí do Tricolor Paulista. Caso você não estava ciente, ficou ciente agora, porque aqui no canal a gente traz todos os dias informação. Fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comenta aqui embaixo deixando a sua opinião pra gente estar trocando aquela ideia sadia, fechou? Até mais tarde, fiquem com Deus, ótima sexta-feira a todos. Tchau, tchau.